O que eu quero falar de Abadia de Northanger ou Northanger Abbey é que ela se trata de uma paródia do romance gótico da época, que estava vigente desde 1760 e teve o seu ápice ali no início do século XIX e foi até 1820. E aí o que acontece, pessoal? Seria a primeira leva de romances góticos que a Jane Austen muito provavelmente leu para ela poder usar e citar nas suas obras, né? É importante que a gente ressalte que a Abadia, ela não critica o romance em si, mas é que ela, enquanto gênero, tá? Mas ela critica, ela se posiciona como a banalização sobre, eu tô lendo ali, tá, gente? Sobre o qual os romances góticos foram submersos. A narrativa desse romance, normalmente ela é feita em terceira pessoa. Há uma intrusão significativa da narradora, no caso da Jane Austen, do modo que a voz da escritora fica evidente e principalmente a sua ironia, que é a marca registrada da Jane Austen, ela se sobressai. E aí o que acontece? Ela trata de forma cômica as diferenças entre a literatura e a vida, as tendências das novelas ou romances a imitar cada uma dessas, né, tanto a realidade quanto a ficção. O romance consegue se apropriar da rotina, do cotidiano e transformar em outras histórias, como o que a gente chama na teoria literária de insólito na literatura. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, eu tenho até que pegar uma revista aqui, que é essa revista aqui, que ela tá nesse formato hoje em dia tá no formato menor, que é a Jane Austen Regency Word, e essa edição especificamente ela tratou do gótico em Abadia, mas quem quiser, eu não tô com uma edição pequena aqui agora para mostrar, a gente vai falar basicamente, não necessariamente da história em si, mas algumas pontuações importantes que eu gostaria de falar. Bom, o que a Jane Austen faz, que a gente considera como sátira, ela também pode ser interpretada ou considerada como uma espécie de intertextualidade, pois a paródia ou pastiche são tidos como formas criativas que acionam a tradição que parodia. A ironia presente nesse romance, que é o Abadia de Northanger, faz com que o leitor realize seu próprio raciocínio e faça sua própria leitura da obra. Então, a gente cai numa questão que o professor Fábio de História, ele falou na última live que ele fez, né? Na primeira, na mais recente, digamos assim, ele falou sobre essa questão de Abadia e do Henry Tilney. Ele não gosta muito, e depois eu relendo essas questões da influência gótica e da discussão dos dois personagens, eu percebi muito do que o professor Fábio falou sobre a questão da interferência ali toda hora, a Catherine Morland sendo educada pelos personagens ali que estão no entorno dela. Uma curiosidade de Abadia, a Abadia é um livro, eu acho que talvez o mais divertido, e se a gente focaliza nessa edição aqui de 2007, se a gente tenta retratar uma Catherine Morland, acho essa muito legal, acho ela muito eficiente, enquanto Catherine Morland, a gente tem outra versão, mas é de 86, e aí é um pouco mais assim, perfume, tem um perfume assim de Morro dos Ventos Uivantes, não sei se vocês concordam comigo, mas essa é uma edição interessante porque a atriz, eu não vou conseguir ler o nome dela sem óculos, olha isso. Bom, a atriz que já perdi o nome, vamos ver aqui, Northanger Abbey, é a Felicity Jones, que também fez um dos filmes daquele do Código da Vinci, com Tom Hanks, entre outras coisas. O que eu gostaria de dizer, de acrescentar, que esse livro da Jane Austen, Abadia de Northanger, ele é o livro que mais tem referências a outros livros, talvez por causa da discussão em torno da literatura gótica, talvez foi por isso que a Jane Austen inseriu tanta coisa. Eu tenho algumas informações para acrescentar que era-se muito comum acrescentar um toque de terror naquela época, de sobrenatural, ou como a gente diz na teoria literária, o insólito, o que é meio difícil de digerir enquanto texto,
quanto realidade, que eu quero dizer. Vou aproximar mais da tela, porque hoje eu estou sozinha, como eu ia falar no início, mas vou falar piadinha sem graça agora. Me, myself and I, tô fazendo essa live. Mas a gente vê aqui em algumas imagens que eu tô mostrando a influência do gótico nas construções. E essas construções, igual essa catedral aqui em Bath, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, tem altas influências góticas. Inclusive, na noite que eu passei 2 dias em Bath, mas na noite que eu passei lá, tinha uma coruja no teto lá, no teto não em um das paredes, dos muros, assim, e aí a gente tava sem saber se era uma coruja de verdade ou se era alguma estátua, e ficou aquela coisa bem assim, Kathleen Morland passando por aqui, vendo uma coruja, observando todas essas coisas sinistras ou fantásticas, de literatura fantástica. A gente pode imaginar como é que seria andar pelas ruas de Bath num cenário como esse. A gente tem aqui as ruínas dos banhos romanos lá em Bath. Essa foto, essa imagem aqui, não tá datada, mas as ruínas, elas não são chamadas mais ruínas. As casas de banho em Bath é um lugar extremamente chique e possivelmente não dava pra nem tentar se aventurar pelo frio que estava fazendo quando eu estive lá, mas não está mais desse jeito. Mas se você for pensar que foi uma estrutura que os romanos construíram e na época da Jane Austen ainda se usava muito esses lugares para tomar os banhos medicinais por causa da água termal e beber, inclusive, essas águas para uma ajuda na medicina, assim, no tratamento de algumas doenças, é interessante porque a gente consegue perceber que além de ser um lugar tipo chique do momento, a gente também tem uma questão interessante que são essas construções que tem ali no entorno da cidade de Bath, e aí também tem essa influência gótica que gera outras interpretações, né, do movimento, da situação que as pessoas viviam. A gente tem construções bem diferenciadas. Olha esse castelo aqui, me lembra muito o castelo da abadia de Northanger de 86, que a abadia é filmada praticamente num castelo, né? Não é igual a abadia que a gente tem de 2007. Mas voltando aqui à questão das citações dos livros lá no romance da abadia, vou pegar minha cola aqui, tá, gente? Tá bem aqui na minha frente. Eu queria, depois, se alguém souber como inserir slides numa live, me ensina, porque hoje eu vi uma live que a moça tava com ela e mais uma outra pessoa, e ela tava inserindo uns slides lá de coloração pessoal, enfim, era uma questão mais de estética, e aí vamos ver se ela me responde, porque se a gente conseguir colocar slides vai ser fantástico, né? Para vocês visualizarem ao invés de fazer esse tipo de apresentação como eu fiz aqui. Bom, lá no capítulo 6, eu tô sem a referência aqui aberta, porque senão ia ter um tanto de coisa aqui na minha mão. Do jeito que eu sou desastrada, a câmera ia cair, tudo ia acontecer. O botão vai pipocar aqui daqui a pouco, por isso que eu tô com o livro na frente, a revista na frente. Bom, lá no capítulo 6, tem uma conversa entre a Isabella Thorpe e a Kathleen Morland, que fala sobre essa leitura meio que compulsiva, assim, sabe, por romances góticos. Então elas conversam sobre, a Isabela menciona que assim que ela terminar Os Mistérios de Udolfo, que ela começa a ler o The Italian. E é curioso que alguns autores usavam Bath como esse cenário para acontecer, inclusive em um outro artigo que eu li, posterior a Jane Austen, a Mary Shelley escreve Frankenstein, que o lugar ideal seria Bath, né? E tem-se notícia que a Mary Shelley e o Percy Shelley frequentavam Bath, porque era um lugar da moda. Até hoje é um lugar para se visitar e, diga-se de passagem, é um lugar muito caro, sabe? Para se visitar. De todos os passeios que eu fiz na Inglaterra, a hospedagem em Bath foi a hospedagem mais cara. Assim, é uma cidade maravilhosa, mas... Então, tem essas referências das mocinhas conversando umas com as outras sobre os romances góticos, as influências góticas. E mais uma vez, eu acho que tem que destacar que a Jane Austen ela não
estava interessada em desmerecer o romance gótico. Ela usou o romance gótico como estratégia de assunto entre os personagens e inclusive para mostrar a influência dessas leituras na imaginação de uma moça tão jovem quanto a Catherine Morland. Lá no capítulo 7 também tem outra conversa, mas dessa vez com a Catherine Morland e o John Thorpe, que seria o candidato ali ao coração da Catherine, mas ele é Thorpe, me lembra sempre assim, Thorpe, sem noção, sabe? João sem noção. Aí eu costumo fazer essas brincadeiras com os personagens, então o John Thorpe é o João sem noção pra mim. E ele fala, ela conversa, porque ela tá extremamente feliz, extremamente excitada pela leitura dos Mistérios de Udolpho e constantemente ela tá comentando com alguém que tá lendo esse livro. E ela comenta com o John Thorpe que se ele tá lendo e tudo, e ele já faz um pré-julgamento de que ele não lê esse tipo de coisa, jamais leria romances, principalmente romances góticos. E é curioso porque essa fala dele essa fala do John Thorpe, ela vem de um homem. E aí a gente percebe que durante, ao longo da história, são as mulheres que se posicionam na leitura dos romances góticos. Então meio que parecia uma coisa de mulher, né? Ler romance gótico. E interessante que a gente vai fazer só um parênteses agora. Quando a Mary Shelley escreveu o Frankenstein, quem levou o direito de autoria foi o esposo dela, o Percy Shelley, porque ele já era poeta, ele já era muito famoso e questionava-se como que uma mulher casada teria condições de ter tempo e imaginação para escrever um romance de terror, inclusive, como o Frankenstein. Então, a primeira edição do Frankenstein vem com o nome do Percy Shelley. Deixa eu ver quem tá me escrevendo. Essa parte é muito boa, a forma como a Jane defende os romances é interessante porque aí a gente entra numa questão até de gênero, de discussão do que os homens personagens do livro falam sobre romances, principalmente romances góticos, e o que as mulheres estão falando sobre os romances góticos. A gente vai pular, então, só finalizando o capítulo 7, existe um pré-julgamento do John Thorpe, John sem noção, a respeito que eu não vou ler isso, não, isso é coisa de mulher. Bom, talvez seria mais ou menos o que acontece hoje em dia, se a gente fala assim, você conhece Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade? Não, mas pelo título eu já imagino que seja coisa de mulher, né? Então, alguém concordou comigo, né? Alguém, Rosângela. Falando nisso, gente, a Rosângela vai estar conosco, vai falar sobre Virginia Woolf em breve. Eu vou, a partir do dia 1º, eu vou colocar para vocês o cronograma de maio. No dia 1º de maio será a Larissa França, mas fica para depois esses recadinhos. Vamos pular mais adiante. John o idiota, John Thorpe, John sem noção, enfim, é igual as brincadeiras que faziam com Jon Snow, João das Neves, então a gente fala o João sem noção. Bom, lá no capítulo 14 a gente também tem uma outra conversa, um diálogo entre a Catherine Morland e a Eleanor Tilney, que é a irmã do Henry Tilney. Bom, elas conversam basicamente sobre romances, mas aí o Tilney tá presente também e elas meio que colocam ali a questão de romance não ser uma coisa muito inteligente e os cavalheiros leem coisas melhores, como jornais, como situações, fatos históricos ou coisas que são realmente comprovadas e não esse tipo de literatura que dá margem para a imaginação correr solta, como acontece com a Catherine Morland. Porém, aí a gente tem um Henry Tilney muito antenado para as coisas que, coincidentemente, a Catherine Morland gosta, porque ele diz que já leu a Heathcliff com muito prazer. E aí é interessante porque, além de ler os livros que a mocinha gosta e ele não ter preconceito com relação a isso, ele também entende de muslin ou de musselina, né? Que é um tecido. Então você imagina, tô rindo aqui por causa de um comentário. Você imagina um personagem como ele para Catherine Morland
super atraente, né? Um cara que pensa do seu jeito, gosta dos livros que você gosta e entende de tecidos. Ah, esse daí é pra casar, minha gente. A Dani tá dizendo que o John Thorpe é um dos boy lixo mais chatos. Eu nem considero ele como um boy lixo. Acho que ele entra na história ali meio que já, assim, entra saindo, sabe? Ele só faz o papelzinho dele lá, ainda bem, né? Que senão, imagina ela se enveredar por os caminhos do John sem noção, do John Thorpe. Mas voltando aqui sobre a questão da discussão entre a Catherine e a Eleanor, eu tô olhando ali o tempo, perdi a noção de tempo, mas adianto que hoje tem que ser uma live mais curta para não ficar louca aqui sem saber do retorno, porque eu tô falando praticamente com um espelho aqui, né? Bom, nesse diálogo aí do capítulo 14, fiz uma cola aqui. Nesse diálogo do capítulo 14, onde ocorre a conversa entre a Catherine Morland, a Eleanor e o Henry Tilney, eles mostram principalmente que o Henry Tilney, apesar de estar numa posição privilegiada de homem, de ler outras coisas que são tidas como melhores em relação ao romance gótico, ele também se faz presente ali como um leitor também de romances tidos, entre aspas, femininos. Mas nesses 3 passagens que eu mostrei para vocês, que é a conversa da Catherine Morland com a conversa entre a Catherine Morland no capítulo 6 com a Isabella e no capítulo 7 com o John Thorpe e depois lá no 14 com a Eleanor e o Henry Tilney, só mostram que Catherine está aprendendo sobre si mesma, mas é sobre aprender a aceitar a opinião dos outros sobre literatura, sobre história, arte, e tá meio que sendo educada por eles, porque a Abadia também é um romance onde a personagem tem um crescimento pessoal bem grande. Ela é muito jovem, né? Ela no início do livro não parece que vai ser uma heroína, né? Não tem a frase correta aqui. O mais fácil que eu tenho é esse aqui, ó. A Abadia de Nottingham, da LPM. Deixa-me ver. Olha só. Essa tradução é do queridinho Ivo Barroso. Então vamos lá. No primeiro capítulo. Ninguém que tivesse conhecido no passado a menina Catherine Morland poderia ter presumido que ela nasceu para ser heroína. Sua condição de vida, as índoles do pai e da mãe, sua própria pessoa e seu temperamento, tudo isso a reprimia no mesmo obstáculo. E aí tem essa construção da Catherine como o oposto de uma heroína. Ela não nasceu para ser heroína, ela nasceu num lar cheio de crianças que a mãe provavelmente não podia dar atenção. Percebe como que a mãe da Catherine também pode ter tido dificuldades, então talvez por isso ela fosse uma jovem heroína, né, de espírito mais livre. Mas voltando aqui às minhas anotações, a segunda parte de Abadia de Nottingham, ela tem mais diálogos sobre literatura, e tem uma questão também sobre o Henry Tilney, apesar dele ser mais humano, dele gostar de tecidos, conhecer tecidos, quer dizer, saber o preço dos tecidos e ler livros góticos. A conversa que desencadeia entre ele e a Catherine Morland está muito relacionada, o desfecho sobre a questão o triunfo da observação e da razão. Ele apresenta a visão dos jornais como sistema superior do discurso. E enquanto a Catherine Morland, não só defendendo, mas extremamente entusiasmada com a leitura dos romances góticos, ela representa o feminino, os livros para mulheres, como fonte de verdade, fonte da verdade. E o que é isso, fonte da verdade? É porque a Catherine Morland, ela associa o que está escrito ali nas histórias como verdade, como uma realidade. Então, quando ela vai para a Abadia de Nottingham, ela é surpreendida com uma série de coisas que acontecem em lugares mais velhos, desgastados pelo tempo, como ranger de porta,
Imagina você visitando um castelo antigo. A gente não tem castelo aqui no Brasil, mas quando a gente visita o Centro Histórico de Ouro Preto, por exemplo, que é aqui perto, né, de Belo Horizonte, a gente consegue perceber como que as coisas eram mais precárias, as construções eram mais precárias, a estrutura. Então, tudo isso, quem nunca se sentiu uma Kathleen Morland em Ouro Preto, minha gente? Quem já visitou a cidade pode me dizer. Toda essa questão do gótico ali presente em Bath, na cidade de Bath, também influenciaram a cabecinha da jovem Kathleen Morland, né? Tem partes bastante assustadoras aí, que tem um comentário, livros, Café e Jane Austen, que é justamente essa dose aí de suspense que a Jane Austen tenta colocar no livro. A Kathleen Morland ali, alguns críticos consideram que a inserção dela em Bath para poder crescer como personagem ali, como mulher, ela pode ser considerada como uma tábua rasa que receberia todo tipo de conhecimento para o crescimento pessoal. Então ela meio que bebe em várias fontes ali, e ao conversar com esses amigos ou pseudos amigos, a Kathleen Morland acaba recebendo uma educação, e aí a gente não sabe até que ponto ela sabe discernir o que é melhor para ela. Essa questão, voltando novamente à cidade de Bath, esse fascínio pelas as características arquitetônicas, a influência dessa primeira onda de autores góticos fez com que a Jane Austen escrevesse essa paródia, mas não no sentido de criticar, e sim mostrar. Agora a gente consegue, se a gente for fazer uma análise do discurso na obra A Abadia de Nottingham, a gente consegue perceber essa necessidade da Jane Austen de colocar sempre o discurso, por meio de diálogos, né? O discurso de um homem e o discurso de uma mulher, para mostrar o pensamento que eles têm, neste caso específico de Abadia de Nottingham, o pensamento que eles têm sobre romances. O que é romance? O que é considerado leitura ou literatura superior e a outra literatura inferior. Então, a gente entra também nessa discussão que também é super atual, outra discussão super atual que a Jane Austen faz em seus livros, que é a questão do público e do privado. Então, o homem ler coisas mais interessantes, mais importantes, porque são da esfera pública, enquanto a mulher lê romances góticos, que está dentro ali do privado, do que ela faz em casa. Então ela só passa esse medo, como é que fala? Esse terror, vou parar de ler os comentários aqui, esse terror como uma forma também de entretenimento, que é curioso, né? Eu particularmente não gosto de terror, mas uma dose de suspense sempre é bom, em filmes ou em romances. Voltando à questão das influências góticas, a Jane Austen, mesmo fazendo uma paródia, uma sátira dos romances góticos, ela utiliza os elementos dos romances góticos ali dentro de Abadia de Nottingham, como a questão do bem e do mal, aliás, o bem contra o mal, as tempestades, a desconfiança e a paranoia em relação ao outro, as abadias mal assombradas, os móveis misteriosos, os manuscritos escondidos. Aquela lista de lavanderia que a Kathleen Morland encontra é surreal, porque você vê aquilo que você quer ver, né? Ela encontra dentro de um baú no quarto que ela ficou na abadia uns papéis velhos lá, e ela fica maluca para saber do que tá escrito naqueles papéis. Quando ela descobre que é só um relatório de lavanderia, né, uma lista de lavanderia, ela fica assim, poxa, mas não tem nem... Eu acho que ela pensou assim, poxa, não tem nem emoção nessa lista. A Jeane falou aí, que surreal. Gente, é muito surreal. É muito sem noção que ela faz nesse sentido aí. Tadinha, a gente não pode falar que ela tá num processo de aprendizagem. E quem sou eu
para falar qualquer coisa de Kathleen Morland, que às vezes eu tenho uns sonhos malucos e acho que é verdade. Então, a capacidade de imaginação de uma mente fértil é, assim, ilimitada. A minha também entra nesse caso aí, mesmo sendo bem mais velha, tendo idade para ser mãe da Kathleen Morland, a imaginação de uma jovem, ela pode ir, assim, né, longe. Mas voltando aqui, os elementos do gótico, eu vou retomar aqui o bem contra o mal, as tempestades, a desconfiança, a paranoia em relação ao outro, as abadias mal assombradas, então os lugares mal assombrados, ou a questão mesmo da feiura do lugar, né? Eu acho que essa questão da dualidade ali da luz e da sombra deve ter sido muito bem trabalhada. Alguém tá falando aí que só a realidade não basta, então a gente utiliza desses recursos aí também, que a gente chama, talvez até surreal, assim, extraterreno, né, nosso dia a dia ali, pra imaginação correr solta. Voltando aqui às questões das características dos romances góticos, tem os quartos misteriosos, os cômodos sujos e mal iluminados, e ela conseguiu fazer uma paródia. A gente tem que levar em consideração que a Jane Austen escreveu isso muito jovem, né? E aí só depois ela fez uma reescrita. E é interessante que a abadia, ela pertence, segundo alguns historiadores, alguns críticos da Jane Austen, ela pertence à primeira fase, que seria englobado a abadia de Nottingham, Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, ou Razão e Sentimento. I think it's better to say Northanger Abbey, Pride and Prejudice and Sense and Sensibility, porque essa história de ficar traduzindo o título de Razão e Sensibilidade ou Razão e Sentimento dá muito trabalho, minha gente. Então vocês escolham aí, vocês que lutem pelo seu título. Eu só tô aqui para falar de abadia hoje, tá bom? Mas voltando aqui à questão da abadia, eu quis tentar fazer de uma maneira muito leve. Mas o que eu queria chamar a atenção de um modo geral é o seguinte: Abadia é um romance super leve da Jane Austen. O Henry Tierney, pra mim, ele é um querido, apesar dele fazer parte de um contexto onde os homens julgavam mesmo as mulheres pela aparência ou pelo conteúdo que elas exibiam em bate-papo. Então tem aquela questão, a essência ela fica em segundo plano, tá? E o Henry Tierney é um querido na minha opinião, mas ele também faz parte da geração que ele pertencia, ou seja, ele era um homem do seu tempo, então ele estava antenado com as questões da pauta feminina, isso que eu acho o máximo, né? Como eu falei várias vezes, he knows about muslin, que isso é fantástico. Para quem costura como eu, aí ó, Team Henry Tierney, yes, totally. Eu acho que o crescimento da Kathleen Morland enquanto personagem, ele é muito interessante, mas aí a gente volta à questão que o romance da Jane Austen, todos eles, os principais, tem muita influência da opinião que a Jane Austen queria ter sobre o destino dos personagens, das personagens. Então sempre tem um casamento ali como destino, quando ponto, entre aspas, ponto final para aquela personagem. Como se fosse dar um final feliz para aquela personagem. E a gente tem que entender que naquela questão, naquela situação que Jane Austen vivia, as mulheres elas eram que obrigadas a casar, e não existia essa história de casar por amor, esse romance que a gente conhece, romance que eu quero dizer no sentido uma pessoa gostar da outra. É uma invenção moderna, casamento por amor é uma invenção super moderna, apesar de, né, a modernidade ter trazido ao divórcio, né, o direito ao divórcio, mas é uma invenção moderna você casar por amor. Eu falei um pouquinho de abadia, porque, só explicando para quem entrou depois, a Lília dos Anjos ela não pôde participar hoje, então eu só fiz assim um perfuminho de Jane Austen hoje para vocês. Algumas edições que eu tenho, elas têm introdução.
E inclusive essa daqui, que é do Ivo Barroso, tem a introdução do próprio Ivo Barroso, que é um fofo que eu conheci no Rio de Janeiro. Eu fiz a mediação, né, de uma entrevista entre eu e ele lá na Livraria da Travessa, lá no Rio. E o título da introdução dele é Abadia de Northanger ou A Rejeitada Susan, que era o primeiro título de Northanger Abbey, é Susan, que eu esqueci de falar. Bom, deixa eu ver aqui. Se eu já li os livros da Anne Radcliffe que são citados no livro, eu ainda não li, shame on me, ok? Mas eu tenho esses livros aqui em casa. A questão é que eu precisava de uma outra vida, ou de dias maiores, nem de 48 horas não, gente, é mais que isso, para ler isso tudo. Mas os romances da Radcliffe, eles eram muito bem aceitos na época, e lidos, né, bastante, principalmente depois da criação das bibliotecas circulantes. Então, Radcliffe também é uma pauta do dia. Alguém podia pesquisar para mim qual que é a editora que tá, eu acho que é Pedra Azul, e tem mais uma, que publicou Os Mistérios de Udolpho aqui no Brasil. Se puder me ajudar, agradeço. Bom, a versão da BBC, você tá falando qual versão da BBC? Vamos lá, pegar a versão da BBC. Enquanto você me responde sobre qual versão que você está querendo que eu responda, deixa eu pegar aqui o que devia estar na minha mão. Eu tenho um box aqui, gente, com as edições dos anos 80 da Jane Austen, da BBC. E nele está a Abadia de Northanger. Essa abadia aqui, ok? E eu tenho também a versão de 2007, que eu acho mais fofinha, porque tem o J.J. Fields e a... Agora eu vou esquecer de novo o nome da atriz, minha gente. Tá difícil, o tic-tac não tá batendo direito. Felicity Jones. Voltando aqui às perguntas, vamos ver aqui se era essa a resposta que a minha querida ouvinte me enviou. Vamos lá. Versão da BBC. A versão da BBC que você deve estar dizendo é a versão da ITV. Não é essa de 2007? Porque eu acho o John Thorpe dessa edição muito mais sem noção do que da edição de 86. Ok? Suelen. Bom, continuando aqui. Bom, Mary Shelley eu te intimo a ler, porque o Frankenstein eu li na graduação e depois vi o filme com Robert De Niro, é muito interessante. O outro filme eu ainda não assisti e é um contraponto interessante para você ver aonde vai, até onde pode chegar a imaginação de uma mulher escritora para romper as barreiras da sua época e escrever um romance, aliás, né, um título como Frankenstein. A título de curiosidade, a Mary Shelley, ela é filha da Mary Wollstonecraft, que foi a mulher que escreveu a Reivindicação dos Direitos das Mulheres em 1792 ou 94. Então percebe, você ter a Mary Shelley, ter a mãe como Mary Wollstonecraft deve ser uma coisa surreal, but nice. Bom, vou continuando aí aos comentários. É provável que a Jane Austen tenha tido influência do barroco para expressar o gótico em seu texto. Na verdade, o gótico ele é mais forte do que o barroco na Inglaterra. Então, ainda assim, é o gótico lá do século XV, provavelmente XVI. Tá? Alguém comentou que Os Mistérios de Udolpho é da Pedra Azul. Eu tenho Os Mistérios de Udolpho, eu acho que uma edição portuguesa, mas eu não tenho como acessar aqui, que tá assim, sabe, livro na frente de livro, que aqui já não dá mais, não tem prateleira para caber tudo, não. Bom, a Suelen falou que é de 2007, sim, eu acho que o Henry Tilney de o John Thorpe de 2007, ele já faz aquele papel mesmo sem noção, ele faz aquele papel assim de eu quero conquistar, mas ela tem que ser mais bobinha. E quando ela começa a falar de coisas que ele não conhece, que é a literatura gótica, aí ele fala assim, eu jamais vou ler esse tipo de livro. Então percebe como que é um jeito de escapar? Você colocando o treco lá, a leitura, o treco, ainda bem que não foi trem, né, que mineiro fala trem. Você colocar a leitura das mulheres como algo inferior. Vê se eu vou me dar o trabalho de ler isso.
Aí tem um comentário aqui da Dani, uma vez eu vi um comentário em que criticava a atitude do Henry Tilney quando ele dá aquele discurso para Catherine no final, considerando ele machista. Eu não concordo. O que você acha? Olha, é bem complexo essa discussão do tom do Henry Tilney ser machista, mas se você observar que ele fazia parte de uma sociedade onde o pensamento ou a inteligência feminina ela era desvalorizada, ele não ia fazer muito além, do que estava proposto para a função dele na sociedade. E a gente tem que levar em consideração também que ele era um pastor, então ele também tinha certos compromissos com o discurso dele, né, com a fala dele. Vou subir aqui mais um pouco. A Nili Soares fala que estuda Mary Shelley no doutorado e acha que a versão do filme é o do De Niro. Ai, que bom, então é a que tá na minha memória. Acho que também a gente tá falando de um Robert De Niro, né, não é qualquer Frankenstein. Obrigada pela dica. O Ebert falou o seguinte: a semelhança entre Catherine Morland e Elizabeth de Pride and Prejudice, eu acho que são personagens completamente diferentes. Apesar de pertencerem ao primeiro, vamos dizer assim, a primeira divisão dos livros da Jane Austen, que são romances mais leves, como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Abadia, elas são muito diferentes, porque a Elizabeth Bennet, apesar da diferença pouca, né, ser pouca a diferença entre ela e a Catherine Morland, a Elizabeth Bennet já tem uma mente mais formada, ela já tem atitude, ela já tem opinião, que eu acho que isso que destaca bastante a Elizabeth Bennet enquanto favorita dos leitores e leitoras aqui no Brasil, principalmente, porque eles já querem alguém com uma atitude. E uma pessoa que não tem tanta atitude, como a Fanny Price ou a Anne Elliot, elas são deixadas assim em último plano, talvez, para serem heroínas favoritas. Então, acho que o contraponto aí entre a Catherine e a Elizabeth é que elas são personagens completamente diferentes, apesar da diferença de idade ser muito pequena. Bom, acho que a Jane Austen usou a crítica, a leitura e a educação das mulheres e a afirmação sobre romances como um lembrete para ela mesma lidar com o preconceito contra as autoras da época, ou seja, a dificuldade de reconhecimento. Eu creio sim que ela introduziu esse discurso, essa discussão do gótico, além de fazer uma paródia, além de usar toda aquela ironia, fazer uma sátira dos romances góticos, ela também insere ali nas falas, a análise do discurso seria perfeita para fazer esse tipo de pensamento, de análise. Ela utiliza principalmente do diálogo entre os personagens para mostrar a opinião dos seus personagens, para mostrar o que está dentro da cabeça dos personagens. Bom, vamos lá. Catherine não consegue diferenciar a fantasia da realidade por causa da leitura dos romances. Concordo com você sobre o preconceito em relação ao gênero romance. Desculpa, sobretudo se comparado à poesia. Então, a gente tem um preconceito e uma longa estrada percorrida pelos homens ao escrever poesia. E aí, quando entra as mulheres para escrever qualquer outra coisa, e elas entram para escrever romances góticos também, aí vai haver aquela desvalorização, que eu queria dizer, a desvalorização do gênero. E tem essa questão que a Rosângela falou muito, muito pontualmente, que é a questão da comparação, porque a poesia já estava bem firme, já estava bem situada na literatura inglesa, enquanto os romances, principalmente escritos por mulheres, já estavam assim, meio que patinando, tentando entrar no mercado. A Paula diz o seguinte: uma coisa que gosto em Catherine é que ela faz o que julga correto, mesmo com a influência dos amigos. Vamos ficar essa finalzinho de live, tá bom? Sem luz. E aí essa cara pálida, mais pálida ainda. Eu acho que os comentários que vocês acrescentaram, a Jane tá dizendo aí que ela quebra a cara no que acha que dá certo. Mas eu agradeço por vocês
participarem ativamente, tem muita gente online aqui. Agradeço muito a participação de vocês e espero que eu possa ter, assim, só dado um pontapé inicial na curiosidade de vocês lerem a Abadia de Nottingham. Lembrando que a partir do dia 20 de maio a gente vai começar a leitura, a discussão, né? Porque vocês já devem estar começando a reler a obra Razões e Sensibilidade ou Razões e Sentimento. Dá uma olhada lá no janeaustenbrasil.com.br para vocês verificarem o nosso cronograma. E também vou falar com vocês que na sexta-feira eu vou publicar o cronograma de maio, que já está todo fechado, de todas as lives que a gente vai fazer. Agradeço vocês pela participação. Vendo aí que o pessoal gostou da live, obrigada, venham nos acompanhar, Camila, todas as lives anteriores e demais pessoas que não sabem ainda, as lives estão no YouTube, Jane Austen Sociedade do Brasil, é só acessar que estão todas lá, tá bom? Deixa eu ver aqui, você tem o Vitor Hugo, né, Rosângela, eu tinha esquecido, a gente coloca o nome dos bichinhos com referências literárias, muito bom. Depois eu vou pedir que vocês faça uma foto e a gente vai combinando essas lives. E, no mais, boa noite para todo mundo antes que eu seja tirada do ar aqui pelo Instagram, porque é só 1 hora de live. Matheus, você que entrou depois, essa live vai estar disponível aí por mais 24 horas e depois vai pro YouTube. Um beijo para todos. Olha, Sherazade, a cachorrinha do Herbert. Bom, eu vou ficar lendo tudo aqui e não vou encerrar, mas olha, muito obrigada pela participação, pela companhia virtual que vocês me fizeram hoje à noite. E sexta-feira a gente está aqui com a Larissa França, que vai falar sobre a indescrição, ou seja, a falta de descrição da Jane Austen ao escrever seus livros. Um beijo para todos. Bye, bye.